Fala, galera! E aí, como é que vocês estão? Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje, hoje nós vamos testar nossa IA para ver do que ela é capaz. E eu já desenvolvi todo o projeto, o protótipo inicial, né, do back-end, arquitetura, estrutura dos arquivos. Já desenvolvi todo o código. E hoje, de fato, a gente vai começar a fazer os testes com as documentações, né? Para a gente ter uma ideia mais ou menos de como ela vai funcionar. Então fica comigo e vamos ver do que essa IA é capaz de fazer e trabalhar e ver, possibilidades que ela pode desenvolver, tá bom? Vamos lá. Bom, essa é a mente base IA. Eu criei a base de uma LLM. O intuito foi criar algo que pudesse se tornar, que fosse personalizado e que pudesse trabalhar de forma específica em um projeto, assunto. Aí vai muito dos documentos que você coloca e abastece a base de dados dela. Aqui eu vou fazer alguns testes. Inicialmente ela está sem nenhuma documentação. Eu criei uma camada semântica porque ela, quando eu estava desenvolvendo, ela só respondia e interagia com o usuário de forma técnica, quando tinha algum documento. Então eu criei uma camada semântica para que ela pudesse responder de forma casual, quando for pergunta casual, mas também de forma técnica, quando ela identificar através dos documentos que ela precisa responder tecnicamente. Então aqui eu vou começar dizendo para ela: Oi, tudo bem? Então ela já me responde: Oi, tudo bem? Olá, fico feliz em te ajudar, sou assistente virtual desta empresa e fui treinado com documentos internos. Aqui a gente tem uma camada onde eu criei uma pasta chamada pai, uma pasta pai chamada empresa, e eu coloquei algumas pastas onde basicamente você acrescenta documentos por categoria, a gente pode renomear, enfim, você personaliza do jeito que você quer. Aqui eu vou processar documentos, ela está sem nenhum documento. Aqui ela já começa a dar informação, ó, nenhum PDF encontrado na empresa, né? Então, o que que a gente vai fazer agora? Como ela está sem documento nenhum para processar, eu preciso abastecer. Primeiro a gente vai brincar. O que que a gente vai fazer? Vou vir aqui no meu VS Code. Eu criei um manual que é o Manual do Cônjuge, tá? Vou colocar em qualquer pasta aqui. O Manual do Cônjuge tem 21 páginas, tá? Tem um sumário, tem alguns diagramas, tem imagens específicas aqui. E a intenção também é que ela traga imagens, tá? Para que ela possa ilustrar também através da resposta contextual, também através da imagem, caso esteja correlacionado, haja similaridade da resposta e uma ligação com imagens, tá? Sabe o que é mais legal? Ela funciona offline. Vou fazer o teste depois. Aqui eu lembrei agora. Vamos lá. Então eu já carreguei aqui um documento, o Manual do Cônjuge. Eu venho aqui eh, na nossa interface da IA, vou criar uma nova conversa. Processei documentos. Ela já identificou um documento, ok? Se eu perguntar aqui, se eu verificar aqui na barra lateral, em manuais, ela tem um documento, o Manual do Cônjuge. Pô, legal, show de bola. O que que eu vou perguntar? Eu separei algumas respostas aqui, até para ficar legal. O que fazer quando o, quando o cônjuge está em silêncio? A hora. Ela vai pesquisar na documentação, que ela tem só apenas uma, né? E vai me trazer uma resposta. Uou! Trouxe aqui. Então ela contextualizou, né? Ela informa aqui no finalzinho, ó, que ela trouxe, tá citando o Manual do Cônjuge PDF, página 18. Eu até trouxe aqui, ó. Se a gente entrar no Manual do Cônjuge, página 18, ó, cônjuge está em silêncio há horas, o que fazer? Primeiro, verifique se a causa é identificável. Discussão anterior, cansaço, preocupação. Se não houver causa óbvia, pergunte suavemente. Você está bem? Quer conversar? Aceite o não, sem pressionar. Esse é o Manual do Cônjuge, tá? Vou até passar isso pra minha esposa. Então ela contextualizou aqui pra gente também, ó. É importante verificar se há causa identificável para isso, como uma discussão anterior ou cansaço, a mesma coisa que a gente acabou de ler no PDF. Se não houver causa óbvia, é importante perguntar suavemente se o cônjuge está bem ou quer conversar. E o que é mais legal, além dela citar aqui de onde ela trouxe, aqui ela tem a fonte, o manual, né, do cônjuge, e se eu baixar aqui, a gente consegue trazer a página de onde ela puxou, página 18, para você confirmar. Agora, imagina se você tem um PDF com 1000 páginas. Isso não facilita? Se uma empresa tem um código de conduta de 500 páginas, um código referente ao RH, um código referente ao financeiro, um código referente à área de marketing, um código geral da empresa, você anexa todos esses documentos e você pergunta, e essa IA ela vai aprender e se tornar especialista da sua empresa, porque ela tem todas as diretrizes documental. Outra pergunta: quais são os modelos de operação do cônjuge? Vai pesquisar no documento. Quais são os modelos não, quais são os modos de operação do cônjuge. Gente, eu tô vendo esse manual pela primeira vez. Legal, olha. Os modos de operação do cônjuge inclui silêncio ativo.
modo economia, PET emocional, path emocional, né, ação reparadora após um erro, loop de conflitos, buff de paciência, aí aqui o buff de paciência é legal, reservar a tolerância do cônjuge, finita e recarregada com descanso e carinho, tá bom. Modo fantasma, estado em que o cônjuge está presente fisicamente, mas ausente emocionalmente, modo fantasma, legal. E cara, aqui ela trouxe as fontes de onde ela puxou, página 9, 1, 19 e tudo mais. Vamos ver a página 9? Ela trouxe aqui, ó, protocolo de comunicação avançada, protocolo de escuta ativa e tudo mais. Então ela trouxe modos referente a esse contexto, né, de pergunta que a gente trouxe. Manual técnico do cônjuge, modelo, que ela está pesquisando, e a 19 um diagrama, né, que é os termos, né, a definição técnica do modo operacional do cônjuge, né, silêncio ativo, modo de economia, bug. Isso a gente está fazendo com um PDF de 21 páginas. Calma aí que a gente já vai para outra. Já vai fazer um teste mais técnico. Então, assim, a gente consegue abastecer com uma base de documentos e fazer com que ela trabalhe de acordo com a nossa necessidade. Vamos fazer um reset aqui agora. Vou deletar aqui primeiro, na minha base, os documentos. Isso é uma coisa que eu quero fazer aqui também. Mas é para depois. Vou processar documentos. Um documento removido. Documentos sincronizados, um removidos. Vamos ver uma coisa aqui. Se ela vai trazer mais informação ainda. Não encontrei nenhum documento. Show de bola. Bom, agora a gente vai fazer um teste mais técnico. Eu tenho o manual do Onix 2023 e a gente vai colocar na base. Mas primeiro, não tem nenhum documento lá agora, que eu excluí o manual do cônjuge. Vou processar aqui e não tem nada de documento. Vamos voltar aqui em manuais. Gente, o manuais eu estou utilizando só como para ser mais rápido, tá? Como base. Mas aí, dependendo do documento, você pode intercalar, você pode renomear essas pastas, acrescentar mais, sem problema nenhum. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui o manual do Onix. Vou colocar em manuais, é um documento de 282 páginas, tá ok? Vou voltar aqui na minha IA e vou processar esse documento. Tá processando, um tempinho. Se você tiver N documentos, ela vai levar um tempinho só para processar e foi. Porque ela precisa é, ler todo o PDF, ela vai baixar imagens do banco, no banco vetorial, vai utilizar pesquisas inteligentes, então são recortes, onde ela cria pequenas imagens para consultas mais rápidas. Enfim, eu expliquei isso no primeiro vídeo. Vamos lá, eu já estou com o documento aqui. Se eu entrar aqui em manuais, agora ela identificou. Existe um documento em manuais chamado Chevrolet Onix Plus 2023. Beleza. Vou perguntar uma coisa. Como faço para trocar a bateria do Onix, a bateria da chave canivete da chave canivete, só isso. Vai pesquisar no documento de 280 e poucas páginas. Me trouxe aqui. Para trocar a bateria da chave do Chevrolet Onix Plus, você precisa seguir os passos abaixo. Primeiro, pressione o botão no lateral do transmissor e puxe a chave para fora. Ok, chave para fora. Isso desbloqueará as duas metades do transmissor. Em seguida, use uma ferramenta chata. Então, ela está explicando de forma bem técnica aqui como trocar essa chave. Insira uma nova bateria CR2032, olha, até legal, ela trouxe especificações tudo do manual, tá? E ela tá trazendo isso da página 23 e página 11, tá? Legal, Marcelo. Eu vi aqui o passo a passo, como se eu estivesse pesquisando num tal de um chat GPT da vida, mas tem uma ilustração. Vamos ver se ela puxou? Olha que legal, cara. Ela trouxe a ilustração direto do PDF da página 11, ó. Chaves, portas e janelas. Então, ó, pressione o botão lateral do transmissor e puxe a chave para fora. Aqui tem as informações, ó, como tirar a bateria, ó, CR2032, que é aquela bateria específica, essa bateriazinha aqui específica. Então, cara, olha a velocidade que você ganha perguntando para ela. E se a gente for na página 11, aqui, a gente consegue ver, ó, que ela puxou exatamente isso aqui, ó, do manual. Vamos pesquisar outra coisa que tem imagem? Bom, agora eu vou perguntar aqui como eu ajusto o banco do motorista. Ela vai consultar na documentação, como de praxe. Cara, agora imagina isso para todos os modelos dessa marca. Quanto é legal. Ela trouxe aqui, ó. Como eu ajusto o banco do motorista, que eu perguntei, né? Para ajustar o banco do motorista, você precisa seguir os passos abaixo. Em primeiro lugar, verifique se o espelho do motorista está fechado. Em seguida, puxe a alavanca da frente da almofada do banco pela região central para destravá-lo.
para destravá-la. Isso permitirá que você ajuste a posição do banco. Depois que é aquilo que a gente puxa aqui, né? Puxa aqui e arreta. Depois de destravar o banco, mova para a posição desejada e solte a alavanca. Para travar, né? Página 26. Legal. Na página 26, a gente tem isso aqui, ó. A trava e para frente e para trás, né? Para você ajustar. Pô, bacana, ela trouxe as informações corretamente aqui. E a imagem, né? Que é o mais interessante, caso você fique na dúvida. Vamos perguntar outra coisa? Quando trocar o óleo do motor? Vamos pesquisar isso, porque isso é uma coisa que a gente faz com manutenção sempre, né? Pelo menos uma ou duas vezes no ano. Ela me trouxe o seguinte: para trocar o óleo do motor, você precisa seguir os passos abaixo. Em primeiro lugar, consulte o manual da manutenção programada para obter. Porque assim, isso não é uma informação relevante, principalmente se você compra um carro pela primeira vez. Então, ter isso já ou a pessoa que vai passar essa informação não sabe ainda detalhadamente, isso aqui é até legal para ensinar, cara. Entendeu? A gente pode botar uma estrutura aqui de perguntas e respostas que fica bem bacana. Então, para uma pessoa que é leiga ou que está aprendendo para se especializar, né, para passar a informação correta para o dono do produto, é excelente isso. Ó, depois de adicionar o óleo, remova o bujão e tudo mais. Isso aqui é até legal, já o manual. Imagine uma pessoa, um mecânico eh, que não que é especialista em alguns modelos específicos, mas os modelos novos vêm com novas atualizações, né? Então você tem toda essa parte documental detalhada, ele pesquisa ali e ele vai aprendendo, né, na prática. Quando tiver alguma dúvida, se algo que mudou muito, né? Os carros agora, por exemplo, carros a combustão, as pessoas estão comprando muito carro agora elétrico e não a combustão, né? Tá havendo essa troca. Então, quem é especialista em carro a combustão, pode ter dificuldade em fazer manutenção em carros elétricos. Então, até para a pessoa conseguir entender melhor, se especializar, é excelente isso aqui. Tá? A página 215, né, dessa informação que a gente solicitou. E aqui, olha o que ela trouxe: manutenção preventiva, na página 215. Então, cara, é muita informação, é algo que você pode. É um mundo de possibilidades aqui que a gente pode estar fazendo com essa IA. Ela é uma base para qualquer outro projeto, processos. E sabe o que é o mais legal, gente? A gente chegou agora na parte mais legal disso. Ela não precisa de token. Então você não tem limitação de token como ChatGPT, Gemini, Claude, por aí vai. Ela funciona offline, isso mesmo. Se eu vier aqui e tirar o meu Wi-Fi, e continuar perguntando para ela, vamos ver uma pergunta que ela já respondeu. Como eu ajusto? Ó, já desconectou todas as minhas telas aqui, mas ela vai funcionar. E se eu perguntar para ela, como eu ajusto o banco do motorista? Sem internet, tá? Eu tô no Wi-Fi. Ela trouxe de novo a informação. Para ajustar o banco do motorista, você precisa fazer os passos que a gente falou anteriormente e trouxe novamente a imagem, funcionando de forma offline. Quer trocar a bateria do motor do carro, do motor do carro. Como eu faço? Vamos ver o que ela vai trazer. Tô totalmente offline, tá? Tô sem internet aqui. É... Legal. Isso que é o legal. Ela não precisa de token, não precisa de limitação, ela não precisa de internet, tô totalmente offline, eu tava só no Wi-Fi, minhas telas desligaram aqui. E é o seguinte, eu perguntei pra ela, quero trocar a bateria do motor do carro, como eu faço? É uma informação nova, a gente ainda não trabalhou essa informação. Para trocar a bateria do carro, você precisa seguir os passos abaixo. Em primeiro lugar, verifique se a chave está na posição ON, ligada, ligada ou funcionando, né? Depois pressione a chave para desligar o motor, certifique. Então ela está falando passo a passo para você acessar a bateria do carro que fica lá no capô. Em seguida, segue a bateria e depois pressione a chave para desligar o motor, certifique-se que ela esteja dentro da coluna da direção e tudo mais. Em seguida, segue a bateria, remova do lugar, certifique-se. E, gente, só fazendo um adendo aqui, eu ainda não aperfeiçoei ela, tá? Eu só realizei algumas coisas e agora que eu tô realizando testes, então vou refinar isso ainda mais. Então ela trouxe as informações aqui, e aqui ela trouxe informações da página 184, ó. A posição, transmissão automática, desligar o motor, ó, quando o veículo estiver, né, naquele negócio que ela, naquela informação na coluna direção, gire, papapá, pressione a chave na coluna da direção, gire o account, tá, 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 tá. Então, cara, ela trouxe aqui pra gente, vamos perguntar outra coisa, quando trocar as pastilhas de freio do veículo? Que existe uma quilometragem, né, depois de um tempo, algo assim, até para manutenção. Offline, tá? Quando trocar as pastilhas de freio de veículo. Para trocar as pastilhas de freio do veículo, o importante é seguir o procedimento de segurança para evitar acidente. Em primeiro lugar, é recomendável reduzir a velocidade antes de atingi-las, pois freios, ele está dando aqui um contexto
de manutenção, né, de prevenção, na verdade, pois freios úmidos podem resultar em acidentes. Além disso, aí para trocar as pastilhas do freio, você precisa acessar a parte traseira do veículo, em seguida retire as rodas, tá, 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 tá. Vamos ver se tem alguma documentação em relação a isso. Condução e operação. Pela entrada da água do motor, bá, dirigindo aqui relacionado à prevenção. E aqui eu vou aperfeiçoando para ela trazer mais informações de documentos, se tiver. Aqui eu coloquei no código para trazer o documento mais relevante, tá? Mas pode ter tido outros, aí eu faço a correção. Mas só dela tá já trazendo informações contextualizadas e imagens, aqui é tranquilo. Aqui eu resolvo rápido. E o que é mais legal, gente? Aqui no, no nosso back-end, né? No nosso projeto, a gente tem o banco de dados, onde ela baixa, tá? Eu tenho aqui a parte das imagens extraídas, então tudo que ela trouxe de imagem extraída, né, do banco, que é para fazer um cruzamento do banco vetorial, né? Então a gente vai transformar essas imagens em números para buscar similaridade e contextualizar. Mas o que eu queria mostrar para vocês é isso aqui. Sobre o agente, você personaliza ele do jeito que você quer. Tá? Ele está respondendo o seguinte: o prompt do sistema, que é do agente, é o seguinte: você é um assistente virtual inteligente e prestativo desta empresa. Posso botar o nome aqui da empresa, sei lá, Mundo Maior. Quando a pergunta for sobre o documento, responda de forma natural e fluida, como uma conversa. Use as informações dos documentos, mas escreva como se estivesse explicando para alguém. Nunca invente informações. Estão aqui são as diretrizes básicas que tem que ter, desculpa, do agente inteligente, né? Para que ele responda. Mas você pode dizer aqui, você pode acrescentar coisas de acordo com o perfil da sua empresa. Por exemplo, seja grosso não, seja muito, mas aí vai dar conflito, né? Porque eu pedi para ser educado, delicado. Seja muito agressivo nas respostas. Ele vai ser, entendeu? Então, você personaliza o agente da forma que você quer, né? Isso que é legal, porque às vezes a empresa ou uma própria pessoa física, né, que presta serviço autônomo, freelancer, enfim, ela tem o seu jeito, né, sua identidade. Então, colocar isso também no agente inteligente, mas parece que nem eu tô falando com um robô, tô falando com uma pessoa, um funcionário específico. E aqui você coloca um prompt, né? Aqui é um prompt padrão que eu coloquei, porque ela é uma mente base, né? Uma IA base para qualquer projeto, e a gente personaliza toda a estrutura dela aqui. Gente, é isso que eu queria mostrar para vocês. Ah, outra coisinha, além de offline, né? A gente tem aqui, pode mudar para um tema branco, para ficar mais para quem tem dificuldade. Eu prefiro o escuro, né? Eu me sinto, para mim, é mais confortável. Aqui, nova conversa, se eu tá muito longa, né? Aqui eu ainda vou trabalhar mais na interface para ir aperfeiçoando ela, né? Alguns ajustes ainda precisam ser feitos, mas eu acho que deu para entender a ideia, né, do projeto, a ideia dessa LLM. E é isso, gente. Bom, gente, é isso. Espero que tenham gostado aí dessa etapa dos testes, né? Eu ainda vou refinar ainda mais a LLM. A intenção é deixar ela com mais qualidade de resposta, né? Refinar a questão estrutural ainda. Eu fiz hoje basicamente um teste padrão, para ver como é que tá o treinamento dela em relação à base documental, mas já gostei bastante do resultado. E é isso, me acompanha aí para os próximos passos dessa IA e tenta pensar nas possibilidades que ela pode ser aplicada, né, em projetos, em empresas, né, até para quem é autônomo mesmo, como é que ela pode te ajudar, tendo em vista que ela pode se tornar uma especialista. Espero que tenham gostado, acompanhe aí que o próximo vídeo vou trazer ela ainda mais refinada, com mais qualidade de resposta, e qualquer alteração que eu for fazer eu vou estar passando aqui para vocês, tá bom? Beijão!